Olá a todos. No vídeo de hoje vamos discutir um tema que é muito debatido. É uma questão não apenas disputada, mas disputadíssima no meio é, pedagógico, né? Principalmente em meios pedagógicos mais cristãos, né? E é de se há algum perigo à fé em certas imagens, né? E aqui a gente poderia ampliar a questão para em certos materiais, em certos livros, etc. Se existe perigo à fé em certas artes. Né? E bem, essa questão sempre me ocorreu, né? Faz tempo que eu amadureço uma opinião sobre ela, e ela me voltou com força porque no curso que ministro, no Imaginário, né, um curso de formação do imaginário profundo, eu fui analisar uma obra do Albrecht Dürer, ou Albert Dürer, como queiram. E essa daqui que eu vou colocar aqui na tela é o Adão e Eva. Ele ele gravou, né, uma gravura, e bem, ele tem dois Adão e Eva. Né? Esse é o primeiro, depois tem um segundo que é pintado, está no Museu do Prado. Né? E bem, primeiro, digamos o óbvio, né? O do Rei, ele é de longe, assim, é, um dos maiores, se não o maior gravurista que existe, né? E que existiu. É, as pessoas exaltam muito o Gustavo Augusto Doré, né, o famoso Doré, e com muita razão. O Doré tem um gênio, sim, ele não é um sujeito sem talento, mas, na minha singela opinião, o Doré está muito à frente, mas muito à frente. Você olha para qualquer gravura dele, é uma coisa impressionante, assim. O grau de expressividade o qual que ele atingiu, né? Essa gravura mesmo, absolutamente impressionante, né? Mas eu sempre tive, mesmo antes de pesquisar sobre essa obra para fazer a aula, uma impressão sobre o Doré que tem um algo a mais aí, né? E um algo a mais que de alguma forma me incomoda. É realmente algo relacionado a uma espécie de gnose pictórica. O estilo das gravuras dele, por algum motivo, me lembra muito um estilo de tarô, né? E causa em mim o mesmo efeito. Eu acho arte de tarô, né, em particular do tarô de Marselha, pelo menos o arquétipo mais tradicional, né, as linhas mais tradicionais, é absolutamente impressionante. Né? Aquilo ali é coisa de gênio mesmo. Eu só não sei dizer se é um gênio benigno ou maligno, e até me inclino a dizer que maligno, né, por motivos que eu vou dizer mais adiante. E eu, tratando com o Doré com mais proximidade, né, para pesquisar e estudar para dar aula sobre essa imagem, acabei entrando nessa questão de novo, né? Reentrando nessa questão. Né? E vejam bem, não por causa da nudez. A nudez é um tópico à parte, né? Nesse problema de utilização de imagens para educação, em particular para educação de crianças, né? Mas é que eu não digo nem da nudez. Né? Existe inicialmente um certo sentimento ambíguo da minha parte em relação ao do rei. Vejam bem, não estou nem dizendo inicialmente que isso seja um problema, né? Só digo que existe essa ambiguidade de sentimentos em mim. Né? É, e bem, eu dei aula sobre essa gravura, 2 horas bem gastas de aula. Né? E no final eu fiz algumas considerações que eu queria partilhar com vocês. Né? É, primeiro, né, que o Doré ele claramente tem influência neoplatônica. Né? Ele é um renascentista ou pré-renascentista, como queiram. E as portas do Renascimento, ele colhe de muita coisa, de muitos aspectos renascentistas, e este é um deles, né? Até o talo de neoplatonismo, né? E o neoplatonismo que tem algo de pagão, né? Vejam bem, né, que este Adão, ele é inspirado no arquétipo do Apolo Belvedere, né? Enquanto esta Eva é inspirada no arquétipo da Vênus de Médici. O próprio Doré, né, tendo visto,
este Apolo, vai fazer um desenho posteriormente, né, a sua visão do Apolo, que é o Apolo e Diana, né, que é exatamente essa imagem, mas e Apolo está quase que exatamente nessa mesma posição de Adão, mas segurando, ao invés de um galho, um sol, e ao invés de estender a mão para tomar o fruto de Eva, ele está com um cetro. Né? E Diana, diferente de Eva, está sentada, né, tapando a visão para que o sol de Apolo não a cegue. Né? E foi depois de fazer esta gravura que Durré fez este Adão e Eva. Né? E de tal forma que a gente é quase que forçado, por alguns motivos que eu explico mais na lição do Imaginário também, a comparar, ou melhor, a interpretar este Adão com o Apolo do Ré de fundo, né? De onde criar um certo. E o Durré fez isso de propósito, certamente ele fez isso de propósito. Né? É... Por motivos que também eu detalho mais na aula do Imaginário. Isso faz com que a gente veja o tema bíblico com um certo tema pagão de fundo. Né? Os renascentistas eles jogavam com isso a todo momento, né? Ou eram temas bíblicos com fundos pagãos, ou eram temas pagãos com fundos bíblicos. Né? É, enfim, né? E por incrível que pareça, é, o segundo cenário é mais benigno à fé cristã do que o primeiro, né? Veja bem, é exemplo do segundo cenário os Lusíadas, né? Que utilizam certas mitologias pagãs para expressar ações da providência, né? É, e pelo contrário, né? Este Apolo do Rei seria exemplo do primeiro, né? Realmente dá um pouco a entender, né? Que você assume uma metafísica é, helenística e, em algum sentido, até mesmo algo de uma teologia helênica, mas camufla, né, sob a aparência bíblica. Não que seja, ele tenha feito isso da forma mais ingênua e idiota possível, né? Como se ele fosse uma espécie de sujeito que quisesse perverter o cristianismo com o paganismo, uma coisa do tipo. Não. Né? Eu digo, tem algo disso aí. Né? E eu fiquei pensando, né, sobre, caramba, o que é que me é estranho nas obras do Durkheim. E eu vou dizer algumas percepções que eu tive, porque elas dão uma chave para pensar melhor essa questão da, da educação de crianças com obras perigosas, entre aspas. A primeira coisa que eu fiquei pensando, interpretando o Durkheim na chave neoplatônica, né, é como parece que os mundos que ele cria dentro das gravuras dele foram organizados por um demiurgo. Né? Não é bem o deus bíblico, né? É, são mundos mágicos, né? São mundos de fábulas mesmo. Né? É, veja bem que a própria arte da gravura, né? O que é gravura? A gravura, ela é não apenas arte em preto e branco, mas com os traços da escrita, né? Como se você pegasse as texturas e, é, e linhas da escrita e convertesse em imagem. Né? De tal forma que toda gravura vai ter um pouco o tom de esboço. Né? É, mas isso dá à gravura um peso simbólico de verbo, né? Isso por utilizar-se do elemento que normalmente nós usamos para fazer palavras, toda gravura vai parecer um pouco um objeto que é uma palavra, né? Um objeto verbal, por assim dizer. Né? Eu tenho mesmo uma tese de que a pintura renascentista ela devia ter ficado em esboço. Né? Eu não gosto de arte renascentista do ponto de vista afetivo, não me agrada. Né? Mas eu acho as gravuras e os esboços renascentistas as melhores coisas que existem, assim. O Da Vinci mesmo, eu não gosto das obras dele do ponto de vista estético mesmo, né? Não é que não, eu não o acho profundo, eu não o acho um gênio, né? É que não me agradam, né? Agora, os esboços dele são das coisas mais deliciosas, assim, aqueles cadernos de anotações do Da Vinci são incríveis, são incríveis. É... Só que isso no Durré passa muita ideia de que as obras dele têm uma certa doutrina oculta implícita.
Né? É como se elas quisessem não apenas te mostrar algo como é próprio das imagens, né? Mas quisessem te ensinar algo. É, e, e tudo dentro do mundo do Rê parece ser hiper simbólico, né? Depois vocês peguem as gravuras de animais que ele fazia, né? Ele tem um rinoceronte como uma coisa impressionante, assim. É, eu não sei como, mas ele conseguiu fazer o rinoceronte de tal forma que parece mais que nós estamos olhando para a essência do rinoceronte do que propriamente para a aparência de um rinoceronte. E todas, absolutamente, todas as gravuras de animais que ele fez me passam essa impressão. É o famoso coelho do Doré, o lebre, né? Ele fez papagaios também, né? Como nessa imagem mesmo tem um papagaio. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom pra vocês verem. Aqui. E, enfim, gênio, gênio. Não sei se benigno ou maligno, mas gênio. Né? E dentro do contexto dessa pintura mesmo, uma impressão que me veio é uma impressão meio poética, mas que eu acho que diz algo sobre o modo como o do recompunha, né? Me parece, eu tenho uma certa impressão que o do Rê, de que os desenhos do Rê são típicos de um sujeito que comeu do fruto da ciência, né? É, ele parece ter atingido aquela sabedoria gnóstica, né? Aquela ciência gnóstica, dizendo de modo mais próprio, que dá ao homem uma capacidade extremamente profunda e densa, né? Um ato perceptivo da realidade extremamente profundo e denso, mas que sempre traz consigo uma certa corrupção da bondade. Né? É como se ele tivesse comido do fruto da árvore proibida e então é, gravou, né? Então fez suas gravuras. E aqui é que vem um argumento que faz a transição para começar a dizer dessa coisa do uso de imagens é, perigosas, entre aspas, na educação. É, para além do incômodo que eu sinto pelo Durê, talvez a principal crítica que eu faria, né, é, se é que isso vale como crítica, as obras dele, é que não parece ser o nosso mundo. E veja bem, muitas imagens não parecem ser o nosso mundo em aparência. Né? E isso é normal. Né? Ninguém está obrigado a fazer imagens hiperrealistas. Né? O hiperrealismo não é a única técnica que existe. E tudo bem. Tudo bem. É até próprio da arte distorcer a realidade, em certo sentido. Mas a metafísica de fundo dos desenhos do Doré não me parecem ser a metafísica da nossa realidade. A cosmologia das suas gravuras não parece ser a cosmologia do nosso cosmos. E isso eu acho mais complicado. Né? Porque, de fato, principalmente para um sujeito como o Duré, que queriam dizer coisas com seus desenhos, com suas gravuras, suas pinturas, é, esse certo deslocamento entre é, a metafísica da nossa realidade e a metafísica dos desenhos dele é um problema. Né? Não é uma coisa simples. Né? É, veja bem, não é que eu ache que ela não diz nada sobre a nossa realidade, né? Não, eu acho que diz sim. Né? É, mas é uma coisa tão sedutora. Por exemplo, os desenhos do Doré, eles claramente acontecem em mundos onde a magia existe, né? É, claramente, tudo que acontece aí é meio mágico, né? Os objetos e animais têm uma certa carga alquímica é, evidente. Né? E por mais que eu acredite que haja algo assim na nossa realidade, mas não é de um modo tão escancarado ou imediato como
as gravuras do Duré dão a entender. Né? Veja bem, né? Por exemplo, benzimento. O benzimento talvez seja um arquétipo da minha opinião assim sobre esses fenômenos preternaturais. Eu acho que benzimento dá certo, sim. Né? Eu já ouvi muitos relatos de fontes diretas, testemunhos dizendo que esse negócio dá certo. Né? Pessoas que não tinham o menor intuito de mentir. Né? Certamente não tinham intuito de mentir. E uma coisa que eu percebi por esses relatos é que essa dimensão mágica da realidade sempre vem unida de certa dimensão providencial. E veja bem, não estou dizendo que absolutamente tudo que aconteça de préternatural tenha uma intervenção milagrosa de Deus. Não é isso. Mas existe pelo menos uma concorrência da ação da providência. E eu não tenho a impressão de que eu tenho a impressão de que o Durré não retratava esses fenômenos assim, né, nas suas obras, ou na metafísica de seus mundos. Né. É claro, né, é extremamente difícil de um sujeito conseguir controlar a carga expressiva de suas obras neste ponto. Mas eu acho que o Doré conseguia. E, e que é proposital este modo como ele lida com esta carga preternatural que a natureza possui, né? Com toda a contradição desta expressão. E neste sentido é que eu acho que autores como do Rei aqui dando o passo para responder à pergunta, né, podem ser meio perigosos, né? Na medida em que eles têm um poder sedutor muito grande de transmitir uma realidade que não necessariamente é a nossa realidade, mas que tenho certeza e digo por conta própria, né? Pelo meu próprio exemplo, é, existe uma espécie de instinto do nosso intelecto de querer que a realidade fosse daquele modo. Precisamos admitir que todo mundo queria que magia existisse. Né? Todo ateu, no fundinho, torce para que haja uma transcendência, mesmo que seja uma transcendência infernal. Né? O homem, ele suporta muito mais a realidade com sofrimento do que a irrealidade. Né? Muito mais o sentido negativo do que a falta de sentido. Né? E, bem, toda essa tentação da gnose. Existe mesmo algo de idílico, de adâmico nesta tentação. E eu acho que autores como o do Ré apresentam este perigo. Né? Se você já não tem um certo preparo filosófico, eu acho que autores como o do Ré atuam como uma certa serpente. Né? E vejam bem, eu acho que ele tem uma carga de serpente justamente por ele ter uma região positiva muito grande. Eu acho que o ganho de se estudar o Durré é muito grande, ele tem muito a oferecer. Né? Na gravura mesmo existe todo um estudo sobre como o pecado original desregulou a alma humana, que é uma coisa impressionante, assim, absolutamente impressionante. Agora, é o silogismo de premissas fortes que levam a uma conclusão escorregadia. É difícil separar as verdades profundas, né, e verdadeiras, né, as verdades verdadeiras das gravuras do Doré, né, e que se prestam ao intelecto daquelas teses e verdades que mais agradam à vontade do que o intelecto, mas que quereríamos que fossem reais. Né? E agora sim, né? Eu acho que este, no final das contas, é o maior perigo de imagens como essa do Doré, né? E de se
proceder a uma educação, principalmente de crianças, né? Com coisas assim. Né? Agora, assim, sejamos equilibrados também, né? Eu acho que se é verdade que a educação não deve começar por coisas assim, né? Eu acho que ela pelo menos deve terminar em coisas assim. Eu acho que o cume da educação acontece justamente quando você torna o educando capaz de ver aquilo que poderia prejudicá-lo, e tirar coisas positivas dali, né? Vejam bem que esse é o modo como o próprio Cristo anulou o pecado de Adão, né? Não foi simplesmente anulando-o, né? Mas foi chegando no fundo do poço, né? E invertendo essa coisa, né? Quando você chega no ponto mais baixo, é que a inversão desse estado chega ao ponto mais alto, né? E com a educação é a mesma coisa, né? De nada adianta você preparar o teu filho para ser a vida inteira um sensívelzinho, né? Um delicadinho que não pode ver uma gravurinha, ou não pode ouvir uma musiquinha e, e já vai se afetar, né? Vai ter tentações gnósticas, né? Não, absolutamente não. Esse não é o primeiro estágio, não é o primeiro estado. O primeiro estado realmente é delicado, né? Mas se isso for o estado no qual o cara se encontra mesmo na fase adulta é algo problemático, né? Eu me lembro daquela história que eu ouvi uma vez, de uma apophthegma, né? Os padres do deserto, e estava um grupo de monges andando, né? Acho que para ir à Santa Missa, e apareceu uma mulher nua, né? E os monges, né, caços como eram, é, começaram a virar os seus rostos, né? Dizendo, não, não olhem para ela, não olhem para ela. E tinha um mongezinho lá que era o mais sábio, o mais santo de todos, né? Que continuou olhando para ela e falou: Meu Deus, que maravilha de Deus é essa? Né? É claro, não com uma conotação perversa, mas com uma conotação do sujeito que transcendeu não apenas na bondade, mas também transcendeu a maldade. Né? Que é o sujeito que está literalmente para além do bem ou do mal. Né? Que conseguiu chegar num tal estado de pureza e ele não precisa, ele não apenas se purifica do mal, mas ele também purifica o próprio mal. Né? É, ele chega naquele estado de alma que faz novas todas as coisas. Evidente, é um estágio avançado, né? Não é o inicial, mas que deve ser, no final das contas, o objetivo de toda santificação e de toda pedagogia, né? De toda educação. É... Bem, eu acho que a maioria dessas coisas que eu disse referente à doutrina gnóstica, pelo próprio exemplo do mongezinho, também me parece se aplicar à pureza. Né? É claro que, principalmente na sociedade de hoje, é um pouco delicado você ficar mostrando imagem de gente nua para criança, né? Principalmente para adolescente. Né? Se fazer é bom cortar mesmo. Agora, sei lá, velho, a imagem ela cria um ambiente que é muito diferente da realidade. Né? As pessoas às vezes têm uma ideia errada da tentação, que é conceber tentação como intrinsecamente associada ao corpo do outro sexo, unicamente. E é evidente que existe uma relação íntima, né? Mas não exclusiva da presença do corpo do outro sujeito, do sujeito do outro sexo, para que haja a tentação, né? Junto da exposição, né, das genitálias ou de formas genitais, né, do sexo oposto, o fator que ocupa os outros 50% da tentação é também o convite. Né? É por isso que frequentemente você ver uma mulher nua pode ser menos perigoso do que você ver uma mulher com um decote. Né? Porque a mulher nua, às vezes ela está nua porque ela está amamentando, né? Com seios à mostra porque ela está amamentando, ou porque aconteceu algum acidente, etc. Agora, a mulher com decote, ela não apenas mostra algo, né? Tem à mostra os seus seios, mas ela o está mostrando, né? Há também ali um certo convite. Né? E por que eu digo isso? Porque a arte, ela
além de, no mais das vezes, né, reduzir este fator de sensualidade que os órgãos teriam por conta própria, né, ela também anula, pelo menos a maioria das artes, né, com nus, ela anula este fator do convite, né, porque o objetivo é muito diferente. Né, e frequentemente até inverte. Né, por exemplo, as várias imagens medievais da Virgem amamentando, né, com os seios à mostra. Até com uns temas meio engraçados, assim, tipo a Virgem dando leite ou melhor, é, esguichando leite, né, à distância na boca de São Bernardo. Tipo assim, você vai ter tentação com isso? A Virgem não está te oferecendo absolutamente nada. Ela é puríssima. E você tem que ser um perverso, um pervertido, para pensar qualquer coisa, né? Então, assim, aqui também, né? Por mais que em certas situações seja bom, principalmente muito no início e na adolescência, você privar a criança de ver imagens nuas mesmo, porque é uma fase mais sensível, mas você faz isso principalmente por uma delicadeza da fase, não provavelmente do objeto, né? É, vejam bem, existe também um ponto da maturidade da formação, no qual a pessoa ela consegue ver essas imagens sem ter uma crise de tentação, né? Esse é o normal, esse é o estágio normal. Talvez não seja o estágio inicial, talvez não seja o estágio mais frequente, o estado mais frequente dos estágios de formação, mas deve ser o estágio final. Né? Enfim, é claro que tem imagens, mesmo na tradição pictórica, é, que tentam realmente serem pornográficas. Né? E aí é bom evitar absolutamente. É, agora, nudez e pornografia são coisas diferentes. Né? A gente sempre tem que ter isso em mente. Né? O objetivo final da educação é tocar em pontos delicados. Né? É tocar em pontos que realmente são como que habilidades esotéricas, entre aspas, né? Habilidades exclusivas que apenas alguns sujeitos têm. Tem aqueles sujeitos bem formados. Né? E dentre essas habilidades, essas skills, né? É, você tem a habilidade de manter um olhar puro, mesmo vendo uma nudez despretensiosa, né? De ter contato com coisas extremamente delicadas do ponto de vista de doutrinas, né? E saber fazer distinções, né? Saber dar também as razões da sua esperança. Vejam bem, né? Se esse negócio de ter contato com doutrinas perversas fosse um problema em si mesmo, né? Você não teria apologética, né? Você não teria qualquer possibilidade de tentar entender o outro lado, né? Porque é sempre perigoso, né? Porque o outro lado é sempre outro. Né? E se existe essa possibilidade, né? Mesmo que para refutação, né? Você tem que considerar isso, né? E a formação tem que se direcionar a isso. Bem, acho que é isso.